são uma coisa impressionante. Eu, naqueles 19 anos que eu tinha na polícia, eu nunca tinha visto. Inclusive, policiais de outras delegacias, desconhecidos, eles se apresentaram na delegacia que nós éramos lotados, né, na 30ª DP de Marechal, para compor com a gente, né, para a gente elucidar o caso. Todos estavam comovidos, todos estavam empenhados realmente em conseguir descobrir, elucidar o que tinha acontecido. Várias pessoas ligavam para a delegacia, mandavam, e a equipe queria se dividir, cada um ir para um lugar para ver se conseguia descobrir realmente onde eles estavam. Porque denúncia chegava que eles estavam no Morro da Mangueira, por exemplo. Então, mas é muito grande, né? Você vai chegar lá procurando. Mas as pessoas estavam tentando descobrir, perguntando para um e outro, quem viu. Foi uma comoção geral mesmo, não só a nível de população, mas como a nível de delegacia mesmo, dos colegas, dos policiais, todos empenhados. Ninguém ia almoçar, ninguém fazia nada para conseguir resolver o mais rápido possível o crime realmente que ocorreu. Só da minha equipe tinha... Aí, ó, o interessante a ser frisado aqui, uma primeira separação que a gente tem que fazer quando a gente vai saber o que é centralização e o que é descentralização, é primeiro a gente tem que fazer uma separação de corpos, né? É estranho falar separação de corpos nesse caso, já que o corpo foi... Enfim, a separação dos corpos aqui é importante, dos corpos da análise que a gente vai fazer. Por quê? Porque, veja, o corpo estatal, ele é o quê? Centralizado. Né? Todo mundo vai dizer centralizado. Só que o corpo e o aparato estatal, ele é centralizado enquanto uma observação formalista. Uma observação puramente formal do que seria o estabelecimento teórico do centralismo dentro da polícia e dentro do governo do Estado. Por quê? Teoricamente, os policiais não poderiam fazer isso que eles estão fazendo. Eles não poderiam largar todos os outros tipos de casos que eles têm para atender um único caso, por comoção. Porque, teoricamente, existe uma crença dentro do meio positivista, enfim, que o agente público ele não é neutro, mas ele é imparcial. Por que ele não pode ser neutro, Malboro? Porque a neutralidade só se é possível dentro de uma construção de um personagem, dentro de um ser humano in vitro. Porque esse sujeito que vai entrar para a polícia, que vai ser juiz, ou que vai ter qualquer outra função estatal, ele vem de um meio social, ele tem família, ele tem filhos, ele é homem ou mulher, e ele vem de contextos que influenciam ele para a tomada de decisão. Então, neutralidade não é possível. Mas o que se é promovido, ele é imparcial, ele tenta ser imparcial. Então, teoricamente, esses policiais, o que eles estão fazendo de largar os casos ou de preterir um caso específico é um erro. Por quê? Porque eles não podem ser parciais, eles não podem tomar a decisão de escolher qual caso ele vai resolver, com a velocidade que eles vão resolver e quantos policiais eles vão mobilizar de outras delegacias, passando por cima de outros casos. É muito bonito se observar o que foi feito nesse caso, das pessoas se mobilizando e mostrando uma comoção das pessoas para com o crime, mas dentro de uma estrutura formalista, ela não seria permitida. Mas, como estamos falando de seres humanos, estamos falando de uma concretude, a gente tem que observar os fatos como se dão. Então, essa medida que eles tomaram, essa possibilidade de tomada de agência, mostra já em si uma descentralização. Então, veja, um imbecil qualquer, será que assiste esses canais aí, falaria, não, é centralizado. Mas veja só, é centralizado dentro da compreensão formalista. Mas dentro de uma compreensão não formalista, observando o fato em si, o que se dá? Se dá uma separação dos corpos. Existe o corpo formal e existe o corpo concreto. E dentro do corpo concreto, os policiais, eles têm uma agência, uma capacidade de agência. Então, o policial civil, ele tem, por exemplo, esse sujeito aí, o delegado aí, ele diz que recebeu uma ligação antes da ligação chegar na polícia civil, porque o crime aconteceu na rua onde ele cresceu, a irmã dele ligou para ele e afirmou a ele que um crime horrível tinha acontecido na frente de casa. Então ele foi lá cercar os fatos. Veja, isso não teve nenhum aparato burocrático. A iniciativa de resolução do caso já se deu de forma descentralizada. A observação da informação e a tomada de decisão desse delegado foi autônoma. Ele decidiu tomar aquela decisão, mesmo sem entrar mesmo sem ter oficializado. Então isso é uma quebra de formalização. Porque tinha que se entrar um inquérito, deveria ter se formado todo o aparato burocrático que é requerido. Então, depois disso, se avalia se aquele caso é um caso necessário para ser resolvido naquele estado de momento, naquele momento ali. Até um determinado tipo e vai ter as formalidades para serem cumpridas. Ele foi lá de antemão porque foi a irmã dele que ligou para ele. Inclusive, anteriormente, ele fala que teve todas as emoções quando ele chegou no local, mas ele teve que tentar fazer uma separação entre o caso e ele. Mas essa separação ela não é possível.
é só uma crença do estamento burocrático formalista. Então, a própria tentativa de ação desse delegado já é uma tentativa de ação descentralizada. Por que ela foi descentralizada? Porque esse sujeito descumpriu uma formalidade que centraliza a informação para como ela deve ser feita. O setor burocrático, ele é cinza. O setor burocrático, ele é completamente ausente de compreensões concretas. É um estabelecimento formal, burocrático, que diz como as medidas devem ser tomadas, em quais circunstâncias devem ser tomadas e em quais instâncias elas devem ser tomadas. Mas observamos na concretude que essa possibilidade efetiva de ação ela é limitada, porque os sujeitos que operam dentro dela não são sujeitos burocráticos, são agentes pertencentes ao mundo. Então, isso foi uma tomada de decisão descentralizada. A forma de resolução em certo nível foi descentralizado. Então, quando alguém diz, aquela polícia é descentralizada, mas você vai dizer, como? Em qual sentido? Em qual caso? Quais foram as decisões tomadas? Como é que as coisas se deram? Não sei. Então, como é que você sabe se foi centralizado ou não? Existe um nível de centralidade e existe um nível de descentralização. Por que existe um nível de descentralização? Porque se não houvesse um nível de descentralização, necessariamente os casos não seriam cumpridos. Sem a capacidade autônoma dos sujeitos de conseguirem resolver, de conseguirem receber o seu feedback para com os acontecimentos, a sua capacidade de distinção entre crime e não crime, de averiguação, de possibilidade de resolução, quais têm que ser botados no lugar de quais têm que ser, ter segmento ali ou não. Se você trata somente do estamento burocrático, que é uma instância formalista, burocrática, que não compreende os fatores concretos de todas as realizações, você não tem um grau de feedback para a resolução dos crimes na forma concreta. Então, como nós vamos averiguar se a resolução desse crime foi feita de maneira concreta, de maneira centralizada ou descentralizada? Observando os fatos como se deram. E nesse caso específico, ele se deu mais descentralizado do que centralizado. Por quê? Porque o estamento burocrático não foi correspondido em seu grau de excelência mais rígido. Por quê? Porque aquilo que se foi denotado de grau de correspondência não foi apresentado. Os policiais de outras delegacias ignoraram outros casos para resolver esse caso. Por que eles resolveram resolver esse caso? Porque existia um grau emocional envolvido para com todos ali. Então, essa resolução foi mais descentralizada do que centralizada. Porque se nós formos ver o grau de cumprimento do fator burocrático e dos fatores das regras a serem seguidas, elas foram mais quebradas do que seguidas. Nos fatores rígidos, aquilo que não poderia ser feito de maneira alguma. E isso foi feito de várias formas. Então, quando se fala de centralização e descentralização, principalmente como estamos falando do Estado, nós temos que fazer uma descaracterização. Por que temos que fazer uma descaracterização do caso em específico? Porque se não o fizermos, não estaremos analisando nada. Estaremos fazendo o mesmo grau de especulação formal dentro de um setor, sem observar a concretude e a realização da informação. Se você faz isso, você é burro, ou no mínimo desinformado, ou até mesmo mau caráter. Porque se você não observa como as coisas se deram na concretude para conseguir saber se aquilo foi centralizado ou não, você não consegue ter um grau de observação informacional para saber como ocorreram os feedbacks para o cumprimento daquilo dali. Então, algum grau de descentralização, necessariamente o aparato estatal, ele tem que ter. Por quê? Porque senão ele não funcionaria em essência. O Estado funciona em sua mínima capacidade, menos do que uma empresa privada, mas ele funciona. Porque se ele não funcionasse, as pessoas não conseguiriam ter suas operações no SUS. Por mais que nem todas consigam, mas algumas conseguem. Algumas outras pessoas não conseguem. Outras pessoas morrem esperando o tratamento, mas outras pessoas recebem o tratamento. Então, algum nível de descentralização é necessário. Então, quando vamos observar novamente se determinado aparato estatal ele está sendo centralizado ou descentralizado e como está ocorrendo, em qual grau está ocorrendo, a gente precisa ver caso a caso. Sem uma averiguação caso a caso, a gente vai cometer os mesmos erros que são realizados pelo estamento burocrático quando ele cumpre o fator burocrático. O estamento estatista, quando ele cumpre o fator burocrático. Que é justamente uma tentativa de análise formalista dos eventos antes
que eles ocorram.